Fala galera, bem-vindos à nossa aula 100% focada na Polícia Militar do Estado do Ceará, o meu querido e amado Estado do Ceará. Para quem não me conhece, eu sou o professor Aristócrates, professor Ari, também conhecido como o Bravo da redação. Sou piauiense, então eu sou irmão, co-irmão do Ceará. Em algum momento, Piauí já fez parte do Ceará. Nós compartilhamos quase tudo, né? Compartilhamos o sotaque, é muito parecido. Compartilhamos os hábitos, o bom humor, o jeito, sabe, leve de se viver. E a gente compartilha também essa nossa paixão pelos estudos. Então, concorrer com cearense e piauiense em concurso público não é uma tarefa fácil. E hoje eu vou te ajudar a entender mais sobre redação da banca FUNESC, Fundação Universidade Estadual do Ceará. Cara, novidade, pela primeira vez vai ser cobrada a discursiva, uma redação para o cargo de soldado da Polícia Militar do Ceará e Corpo de Bombeiro Militar do Ceará. Então, é importante demais você se atentar a essa nova realidade. Mudou a banca, vai mudar o estilo de prova e a redação não é brincadeira. Você já deve estar acostumado a se preparar para a PM do Ceará somente estudando para a prova objetiva. E aí é o terror, a redação é o terror de muita gente. Muita gente vai deixar de fazer essa prova porque tem medo, treme na base quando fala que vai cair redação. Muita gente vai desistir do concurso porque tem redação. Outros tremem na base e mesmo assim não vão desistir, vão seguir firmes porque esse é o objetivo, essa é a meta e desejam ardentemente se tornarem policiais. E vão fazer o que for necessário para aprender a redação. Uma coisa eu te digo, tem técnica, tem passo a passo, você não precisa ser talentoso, você não precisa ser criativo, você não precisa ter lido muitos livros para ser um nota 10 em redação em concurso público. Eu te afirmo, te garanto, coloco meu nome aqui na reta. Você só precisa saber a técnica, tá bom? Então o que eu vou fazer hoje? Eu vou mostrar um modelo de redação, mas eu vou te mostrar antes um pouco do perfil da banca FUNESC. Pela primeira vez você vai ver alguém tratando sobre essa banca aqui, sobre o que essa banca costuma cobrar. Então vou ser objetivo para você ganhar tempo, para que você tenha esse vídeo como uma referência de... Pô, o professor Ari me disse que a banca FUNESC é assim. Então, entendendo como que a banca se comporta, eu vou direcionar meus estudos dessa forma. Beleza? Então, quando você pensar assim, pô, esse vídeo me ajudou. Quando você der esse estalo, quando eu te der esse estalo, porra, as dicas do professor Ari aqui sobre a banca FUNESC me ajudaram. Pô, agora eu entendi o que essa banca quer. Não é tão difícil assim. Aí você dá o like. Não agora. Agora não, eu não quero like agora. Eu só quero like e comentário. Like e comentário. Não é só like, não. Eu só quero like e comentário. Não é agora. É quando você se tocar de que esse vídeo te ajudou. Beleza? Então vamos lá. Eu sei que vocês gostam de temas. Toda vez que você... Normalmente, né? O que o concurseiro ele pensa quando a gente fala em redação, quando o perfil da banca? A primeira pergunta é, professor, qual o provável tema da redação? O que a banca FUNESC pode cobrar na prova da PM do Ceará? Professor, o tema da redação será sobre segurança pública? Será um tema relacionado ao perfil do cargo de policial militar? Ou pode ser outro tema de outra área, já que se trata de uma banca de vestibular? Vamos lá. Galera, esse não é o momento de elucubrações. Esse não é o momento de ficar viajando na maionese, tentando supor um provável tema, tentando adivinhar um suposto tema de redação. Quanto menos você se preocupar com coisas sobre as quais você não tem controle, melhor. Você vai sofrer menos. Então, o aluno que fica tentando adivinhar o tema, sofrendo, e se cair isso? E se cair aquilo? E se cair um tema que eu não domino? E aí, ferrou? Calma, velho. Calma.
Não carrega esse saco de pedra nas tuas costas. Não sobe esse morro, que é a sua preparação, com esse saco com 10 quilos de pedra nas tuas costas. Deixa pra fazer isso quando você estiver lá no curso operacional da PM, se você quiser ter esse perfil aí, né? Se você quiser ser um operacional, faca na caveira da PM Ceará, e você carrega aquela mochila lá com 40 quilos nas suas costas. Agora não é o momento. Agora é o momento de estudar com técnica, com estratégia. E a primeira forma de você estudar com estratégia é entendendo o perfil da banca. Professor, mas a banca FUNEST não é uma banca que normalmente organiza concursos públicos. Sim, mas ela organiza vestibulares. E todo ano tem pelo menos 2 vestibulares da FUNEST. E todo vestibular tem redação. Professor, então eu posso considerar o perfil da banca FUNEST em redação de vestibular para fins do concurso público da PM? Eu posso considerar esse perfil da banca lá do vestibular aqui no meu concurso do vestibular, perdão, no concurso da PM Ceará? É claro, meu amigo. Você pode supor, ou você acha, por exemplo, que, sei lá, você conhece uma pessoa que em algum momento da sua vida te enganou. Em algum momento aquela pessoa te traiu, te fez mal. Qual a probabilidade dessa pessoa de cometer aquele mesmo erro novamente com você? É muito grande. Claro, guardadas aqui as devidas proporções, eu estou querendo te mostrar de forma didática que, a despeito da banca FUNEST ter trazido esses temas em provas de vestibulares, eu entendo que o examinador será o mesmo. Provavelmente será um professor universitário que tem um perfil ideológico X ou Y. A gente vai entender a partir da leitura dos temas, tá? Que vai fazer sua prova. E outra coisa, não ache que o tema da redação será sobre segurança pública. Não ache. Não vá achando que será sobre segurança pública. As chances disso acontecer são pequenas. Reafirmo, as chances são pequenas. Não quer dizer que são impossíveis, que é impossível cair um tema de segurança pública. Não. Porque o candidato de carreira policial, ele é tiro, porrada e bomba. Ele quer ele quer falar sobre polícia, ele quer falar sobre violência, ele quer falar sobre crime organizado. E aí, quando cai um tema de redação que não versa sobre esse eixo segurança pública, ele trava. Então, aqui uma dica de ouro. Não se prepare para a prova da PM Ceará achando que o tema será sobre segurança pública. Se prepare numa outra perspectiva. E essa outra perspectiva exigirá de você uma dedicação bastante considerável para leituras. Então, se você quer tirar o melhor proveito, quer ter uma preparação bastante consolidada e capaz de te dar condições de pensar criticamente os temas, ou possível tema da prova da PM Ceará, eu recomendo muito que você construa um histórico de leituras. Professor, então eu vou no chat GPT, coloco lá um possível tema e ele me dá um tema comentado. Ok, boa. Você vai ter que pagar uma assinatura para ter o chat GPT mais top. Então, lá vai R$ 139 de assinatura para poder ter lá acesso ao chat GPT 4. Porque se você pegar o plano básico lá, o gratuito, ele vai te dar um texto bem raso. Né? Não é aquele texto mais bem elaborado que só a versão mais top te dá. Pô, mas 140 pau, o chat GPT me dá uma coisa lá que nem é tão certeza, porque ele vai me dar um monte de informação meio duvidosa, fontes duvidosas. Então, professor, então quais são as minhas fontes de leitura? São jornais, livros, revistas? Cara, você tem tempo de ler livros? Eu acho que não. Acho que você não tem tempo de ler livros. Professor, leitura de revistas. Cara, provavelmente a sua redação será um texto dissertativo argumentativo. Você precisa emitir um ponto de vista. Mas, pô, leitura de jornal, leitura de revista, normalmente é um texto expositivo, em que não há uma opinião ali. Será? Não sei.
Então, fica tranquilo que eu vou te mostrar aqui ao longo do vídeo quais são as melhores leituras que você deve fazer. Mas vamos lá. Então, olha o tema do vestibular 2024.1. Tem vestibulares mais recentes, tá? 2025. Daqui a pouco eu mostro para você. Olha aí, ó, a importância do profissional de psicologia nas instituições escolares. Pô, professor, mas isso aí é um tema muito específico. Profissional de psicologia. Sim, mas é uma questão social. Ter um profissional de psicologia na escola, no ambiente escolar, é importante, principalmente num momento de afloramento de problemas de saúde mental entre jovens, crianças, adolescentes. Então, o ambiente escolar normalmente é marcado por situações muito complicadas, por exemplo, ataques em escolas, bullying, problemas de aprendizagem. Então, pensa como isso é importante, pensa como essa discussão é importante. Pensa como trazer isso à baila, trazer esse tema num vestibular é importante, porque joga a luz sobre um tema importante que poucas pessoas se dedicam a pensar. Olha aí o tema de 2023.2, implantação de políticas públicas para o envelhecimento da população brasileira. Professor, mas eu nunca parei para pensar na minha vida. Se esse tema caísse na minha prova da PM, eu jamais saberia o que falar. Será mesmo, velho? Será mesmo que você não saberia o que falar? Ou talvez você não saberia o que falar porque você não estudou redação e não entendeu a técnica por trás de um bom texto. Ou você acha que escrever uma boa redação é só dominar todos os repertórios do mundo, é só decorar todos os dados possíveis? Porque se você vai por essa linha de achar que ter uma boa redação é só decorar repertórios, é só decorar dados, é só decorar estruturas prontas e esqueletos, eu sinto muito de dizer, mas na minha visão, na minha humilde percepção, você está indo pelo caminho errado. Está estudando de forma equivocada. Pessoal, implantação de políticas públicas para o envelhecimento da população brasileira. Pensa comigo o seguinte, como é que está hoje aquela pirâmide etária? Vocês lembram das aulas de geografia? Talvez sim, talvez não. Mas lá em geografia, a gente estudava em sociologia, né? Sobre um negócio relacionado à pirâmide etária, né? E a gente está percebendo um achatamento da pirâmide etária. A população está envelhecendo, está virando ao contrário, né? Está aumentando o número de pessoas mais velhas em detrimento de pessoas mais jovens. Ou seja, está nascendo menos pessoas do que antes. Então, a taxa de natalidade está menor. E isso traz como consequência várias questões sociais. Como é que nós temos lidado com a população mais velha? Como é que o mercado de trabalho tem lidado com a população mais velha? Como é que a previdência social vai se sustentar tendo que manter mais e mais pessoas e tendo menos pessoas contribuindo, menos pessoas em idade economicamente ativa? Você consegue perceber que para todas essas perguntas o Estado deve dar respostas por meio de políticas públicas? Então, o grande ponto está aqui. A banca FUNEST está fazendo você pensar não só de forma travada, não só de forma estanque. Porra, 1 mais 1 são 2. Não. A banca está te fazendo pensar de uma maneira mais crítica, social. Ó, o mundo em que você vive. Pô, cara, tem várias consequências aqui. Deixa eu pensar. Deixa eu botar minha cabecinha, meu cucuruto para funcionar. Você está percebendo que a banca FUNESP não é uma banquinha de... Quando a gente fala em redação, né? Não é uma banquinha de fundo de quintal, não. Ela traz discussões interessantes. E aí, por exemplo, quem é aluno do meu método, do meu curso de redação, recebe lá muitos temas comentados. Inclusive esse tema aí comentado sobre envelhecimento, sobre etarismo, que é uma questão muito importante. Caiu etarismo na prova da Polícia Militar de Pernambuco. Que é o preconceito em relação à idade. Essas questões todas aqui estão discutidas nos nossos cursos lá. Daqui a pouco eu vou falar sobre ele. As vagas estão fechadas agora, né? Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas nesse momento, hoje é dia 1º de abril,
É dia da mentira, mas eu não estou falando mentira, eu estou falando verdade. Nós não temos vaga hoje, tá fechado, em razão da alta procura. A gente só abre vagas no nosso curso em momentos específicos. Aqui na descrição tem um link de um grupo de WhatsApp. A gente vai abrir aí uma turma da PM Ceará e da PC Ceará também. Eu e o Robson Xavier, a lenda. O cara já passou em tudo que você imaginar. Você deve conhecer ele. Hoje ele tá no curso de formação de oficiais da PM Ceará, mas já foi segundo lugar no DEPEN, foi agora primeiro lugar no STJ, segundo lugar no STJ, foi primeiro lugar no TRE Ceará. Enfim, o cara é gênio, é brabo. Foi primeiro lugar no TRF da quinta região. Então nós dois estamos abrindo uma turma de redação, mas só para quem estiver na minha lista de espera. O link está na descrição, é só entrar lá. Olha o tema que a banca cobrou ó, em 2023.1: implantação de políticas públicas para o cuidado com os animais de estimação. Olha aí, ó, novamente, a banca quer que você fale sobre políticas públicas relacionadas a alguma questão social. Olha, tema 2022.2: a busca da felicidade na sociedade contemporânea. Ô, professor, como assim? Isso jamais vai cair na minha prova da PM. Como é que você pode afirmar isso? Que jamais isso vai cair na sua prova? Por que você acha que não vai cair? Não sei. Pode cair. A banca, ela tem um banco de temas que já estão prontos. A banca só vai lá e escolhe um. Pode ser esse aqui, algo relacionado à felicidade. Pessoal, mas como assim busca da felicidade? Que doideira é essa? Que viagem é essa? Meu amigo, ah, isso é contra a lógica do cargo, professor. Isso não vai acrescentar em nada na função do cargo lá. Ah, meu amigo, pensa o seguinte comigo. Na prova da Polícia Penal do Ceará, inclusive vou mostrar aqui um modelo de redação baseado nesse tema cobrado lá, que é muito parecido com o perfil da banca Funesc. A banca trouxe um tema relacionado a mazelas sociais. Como o Brasil tem enfrentado as suas mazelas sociais. Um tema que caiu na prova da Polícia Penal do Estado do Ceará. Pessoal, mas isso não vai contribuir em nada com a atividade do cargo. Meu amigo, pouco importa o que você pensa. Desculpa te falar isso com sinceridade. A banca vai colocar redação no seu concurso é muito mais para diminuir chance de fraude. Se ela coloca um tema como esse, o cara que fraudou o concurso, ou o cara que está tentando fraudar, ele vai ter muita dificuldade de escrever. Porque ele não tem aquela base necessária para escrever uma redação sobre um tema desse. E, de novo, no meu curso tem esse tema comentado. É um dos primeiros que eu falo sobre positividade tóxica, sobre a ditadura da felicidade. Que felicidade é essa? Hoje em dia se prega a busca pelo hedonismo, né? O prazer a todo custo. Você tem que estar feliz o tempo inteiro. Você tem que performar o tempo inteiro. Não se admite mais estar triste hoje. É a ditadura da felicidade. Então essa busca da felicidade traz consigo inúmeros problemas sociais e de saúde pública. Porque o indivíduo que busca essa felicidade que não tem fim e que não tem você não sabe que felicidade é essa, ele começa a não descansar mais, ele começa a não cuidar da própria saúde, ele começa a não ter momentos de ócio, ele começa a se afastar da sua família, ele começa a ter problemas físicos, ele começa a se expor demais, a expor demais a sua vida, tentando provar que está feliz. Sendo que o ser humano, ele já traz consigo os momentos de tristeza como parte da nossa composição psicossocial. Nós temos que ter momentos de tristeza. A tristeza também faz parte da nossa composição enquanto homem e mulheres. Homens e mulheres. Então aqui é uma discussão filosófica. Você só compreende fazendo leituras. 2022.1. O exercício pleno da cidadania pelas mulheres. Você percebe que são de temas diversificados, mas estão sempre trazendo questões sociais ali. Você tem que pensar, tem que sair da casinha. E se você estiver achando que com um esqueleto pronto, que, segundo algum professor por aí, né? Segundo algum mestre especialista em redação, cabe em qualquer tema, se você for para a prova com esse tal desse esqueleto aí, sinto muito, mas você vai ter muita dificuldade, tá? Ó,
Aqui, ó, 2020 foi naquela época do coronavírus, né, ó. Coronavírus, importância da pesquisa e importância da vida. Você percebe que a banca tem uma pegada também mais progressista, né? 2020.1, ó, desemprego e como a crise econômica impacta a vida do trabalhador. Poluição das águas e como isso afeta a nossa vida no planeta. E como isso afeta a vida no planeta, né? 2019.1, falta de comida em inúmeros lares do Brasil. A relação do homem contemporâneo com o tempo do contexto da chamada era digital. Então, uma coisa importante dizer. A banca FUNESC, ela reproduz muito das discussões que são feitas em vestibulares de outras bancas. Então, como eu tenho esse cuidado de estar sempre olhando o que as bancas de vestibulares cobram, porque não sei se você sabe, mas os temas de redação cobrados em concursos, esse gênero dissertativo tipo argumentativo, normalmente seguem uma tendência dos vestibulares. Então, o vestibular da VUNESP, tá? É geralmente uma referência. E olhando aqui para o perfil da banca FUNESC, percebe que ela reproduz bastante os temas que são cobrados e as discussões que são colocadas as discussões que são colocadas pela banca VUNESP em seus vestibulares. Por exemplo, aquela discussão lá sobre felicidade é uma discussão que quem puxou foi a banca VUNESP. Essa discussão sobre o tempo, a relação do homem contemporâneo com o tempo, também é uma discussão que a banca VUNESP já puxou. E nos nossos cursos, e no curso que eu vou abrir específico da PM Ceará, vou colocar mais de 100 modelos de redação. E todos os temas cobrados em vestibulares de 2020 para cá também estão lá na minha plataforma. E os temas comentados também. Então é um combo completo, mas no momento eu não tenho vaga. Tá? Quando eu abrir, eu vou divulgar no grupo do WhatsApp que está na descrição. Ó, de novo, ó, 2018.1, o aumento da expectativa de vida no Brasil e o envelhecimento da população. Olha só, eu acabei de te mostrar um tema que falava sobre envelhecimento, ó. 2023.2, a implantação de políticas públicas para o envelhecimento da população. Lá em 2018 a banca cobrou de novo algo parecido. Não é igual, mas é parecido. Então você percebe que a banca tem uma preocupação muito grande com questões sociais que estão ao nosso redor. Estão ao nosso redor. Que não vão exigir de você apenas o decoreba de dados e de informações. Não vão exigir de você apenas dominar argumentos genéricos. A banca vai exigir de você um pensamento crítico. E, acima de tudo, dominar a estrutura da redação. Saber como começar, como desenvolver, como concluir, como argumentar. Entendeu? A última coisa que você vai se preocupar é com o tema. Isso eu te garanto. Eu vou te dar um presente aqui agora. Vou mostrar aqui um modelo de redação baseado no tema que foi cobrado ano passado na prova da Polícia Penal do Ceará. E você deve estar se perguntando assim, professor, mas, pô, Polícia Penal foi outra banca, foi outra banca lá, se não me engano foi Deccan. E a Polícia Militar é a FUNESC. Entenda uma coisa, meus amigos. Provavelmente, a redação da PM será um texto dissertativo tipo argumentativo, do mesmo jeito aqui na prova da PM, da PP Ceará. Texto dissertativo argumentativo. A lógica é exatamente a mesma. Por isso que eu falo, você tem que parar de querer comprar um curso de redação toda vez que sai o edital. Ah, sai o edital da Polícia Penal, vou comprar um curso de redação específico da Polícia Penal. Ah, vai sair um curso da PM Ceará, vou comprar mais um curso de redação para PM Ceará. Pô, velho, mas se tu aprendeu redação para PP Ceará, tu já aprendeu para PM. Tu vai só ter que continuar treinando, mandando redação para correção, tendo feedback. Então, aí para de comprar um curso de redação toda vez que sai um edital. Talvez, se você for fazer PP Ceará, ó, Polícia Civil do Ceará, e no último concurso cobrou uma redação mais técnica, jurídica, aí sim, porque é outro modelo. Mas se for o mesmo modelo da PP Ceará, aqui na PM Ceará, você não precisa de mais um curso. Então, se você já é meu aluno da PP Ceará, mano, não precisa mais comprar, você já aprendeu a redação. E os temas são parecidos, a lógica é a mesma. Olha o que a PP Ceará cobrou nessa prova.
Ela trouxe uma charge, né? Avisa o povo aí de cima de que nossa herança maldita não cabe mais debaixo do tapete. Ela bota encarceramento em massa, racismo, violência de gênero, desigualdade social. Olha só, uma crítica social. E não se engane, apesar de ser uma prova de polícia, a banca é uma banca universitária. E como sabemos, há uma tendência forte de um viés político mais progressista dentro de universidades. Naturalmente, isso vai se reproduzir nos temas de redação. Então, não sofra com isso. É isso aí, acabou. Você tem que seguir essa tendência e respeitar. Tá? Então, a banca traz aqui, ó, herança maldita. As heranças malditas, elas não cabem mais debaixo do tapete. A gente não pode mais esconder. É isso que a charge está querendo dizer. Nós não podemos mais esconder o racismo no Brasil, o encarceramento em massa, a violência de gênero, a desigualdade social. Nós não podemos mais negar a existência dessas mazelas sociais. Daí a banca vem e depois fala o seguinte, ó. Com base na mensagem contida na charge acima, elabore um texto dissertativo empregando entre 25 e 30 linhas, discutindo como o Brasil vem tratando na contemporaneidade a sua trajetória de mazelas sociais. Então a primeira coisa que você tinha que pensar aqui, que você tinha que aceitar, né? Você não tinha como discordar disso aqui. A banca não te dá a opção de você discordar da premissa básica do tema, que é a existência de mazelas sociais. Porque tem pessoas que discordam, por exemplo, que existe racismo no Brasil. Não, isso aí não existe. Tem gente que entende que não há racismo. Só que o tema não está deixando você pensar diferente da existência do racismo. Você percebeu? Você correria um sério risco aqui. Normalmente as bancas não são assim. Normalmente as bancas deixam margem para você se posicionar. Mas aqui, olhando friamente o tema, você percebe que não tem margem. Ou você se posiciona a favor, ou não tem jeito, né? Tá, então você já deveria adotar esse ponto de vista da existência de mazelas sociais ainda. Mas beleza. Aonde eu tô querendo chegar? Olha só o que a banca traz. Discutindo como o Brasil vem tratando na contemporaneidade, ou seja, atualmente, a sua trajetória de mazelas sociais. Então, você poderia se posicionar de várias formas. Por exemplo, olha, atualmente o Brasil não tem enfrentado a contento a sua trajetória de mazelas sociais. Ô, pessoal, mas que mazelas são essas? Volta para a história. Escravidão, e como consequência trouxe problemas sociais como violência urbana, desigualdade social, racismo. Tudo está relacionado à forma como o Brasil foi construído, a forma como a nossa sociedade foi moldada, da corrupção, dos problemas urbanos, da falta de planejamento, da falta de uma cultura da educação. Você percebe que tudo isso são mazelas? E como é que nós temos tratado elas hoje? Nós temos negado essas mazelas sob o argumento de que tudo isso é mimimi, tal, ou não. Nós temos, de fato, de forma interessante, enfrentado esses problemas. Temos conseguido enfrentá-los. Era mais ou menos essa perspectiva. E claro, se você está vendo esse tema e está pensando assim, pô, professor, eu não saberia nem como começar uma redação, fica tranquilo. Eu te pergunto, você já estudou redação alguma vez na sua vida de forma séria? Provavelmente não. É bem provável, até comenta pra mim aí, quantas vezes na sua vida você estudou redação de forma séria? Quando eu falo séria é assistir a um curso teórico, anotar, pensar, fazer as leituras adequadas, ler modelos de redação ali bem escritos, sabe? Mandar um texto para correção, depois mandar outro, tentando melhorar os erros da primeira correção. Isso é estudo sério de redação. Porque se você estudou dessa forma, dificilmente você não saberia escrever uma redação sobre esse tema. Agora, se você primeiro nunca estudou redação,
ou se estudou, foi tentando decorar dados, tentando decorar repertórios. Ah, o melhor repertório cabe em qualquer tema, decorando esqueleto. Aí é bem provável que você teria muita dificuldade de raciocinar esse tema. Então eu trouxe aqui um modelo. Opa! Trouxe aqui um modelo. Tô todo troncho aqui, né? Deixa eu me organizar aqui a câmera aqui. Trouxe um modelo aqui de redação pra gente entender, né, como é que eu escrevi uma redação sobre esse tema. Importante dizer, no curso da PM Ceará, eu vou disponibilizar mais de 100 modelos como esse. Você percebe, ó, escrito à mão, sem inteligência artificial, baseado em temas muito parecidos com o perfil da banca Funesse. Você vai receber tudo isso. A gente não trabalha com qualquer tipo de conteúdo. A gente entrega o conteúdo de alto nível, tá? Uma coisa importante dizer, a gente não cobra barato. Nossos cursos não são baratos. Mas, ó, hoje a gente não tem vaga. Hoje, vagas esgotadas. Vai ter que abrir lista de espera. Quando a gente abrir, em menos de uma hora. Eu abri lista de espera recentemente. Não tem nem 15 dias. Em menos de uma hora, galera, já tinha mais de 150 alunos matriculados. Por quê? O curso é bom. É outro nível. Então, entra na lista de espera para você não perder a oportunidade que eu vou abrir e vou deixar aberto por apenas 24 horas. Mas vamos lá. Como é que eu escrevi aqui, ó? Na contemporaneidade, lembra? Olha essa palavra contemporaneidade. Tá lá no tema. Ó, na contemporaneidade, muito se discute sobre a trajetória de mazelas históricas no Brasil. Ó, retomei palavras-chave do tema. Palavras estratégicas do tema. De modo geral, o debate se concentra em uma tensão entre aqueles que buscam evidenciar legado de desigualdades sociais deixado pela colonização e aqueles que desvalorizam ou querem perpetuar as consequências dessa herança colonial. Opa! Veja, o tema foi como é que o Brasil vem tratando, na contemporaneidade, a sua trajetória de mazelas sociais. Como, a banca foi clara, como que ela vem tratando? E eu respondi, é uma pergunta, hein? É uma pergunta indireta. Eu respondi, olha, hoje, respondo como? Hoje, existem dois grupos que tratam as mazelas, duas formas de tratar as mazelas sociais no Brasil. A primeira, um grupo que busca tirar debaixo do tapete, evidenciar o legado de desigualdades sociais deixado pela colonização. Ó, um grupo que quer voltar à tona, ó, tem que ter cota. As cotas servem para tentar diminuir e tal, não sei o quê. Olha, tem que ter políticas públicas aqui para pessoas com deficiência. Olha, tem que ter políticas públicas aqui para pessoas negras, para pessoas trans. Porque historicamente houve, né, redução dessas pessoas a condições subalternas na sociedade. Você está entendendo? Tem um grupo que puxa essas discussões. Normalmente são grupos de esquerda. E, por outro lado, há um outro grupo que nega isso. Que, pelo contrário, acaba perpetuando as consequências das mazelas sociais. Nega e ainda faz questão de perpetuar. Ó, eu disse aqui, ó, aqueles que valorizam ou querem perpetuar as consequências dessa herança colonial. Que nega o racismo. E aqui eu não tô dizendo que um tá certo ou outro tá errado, não, gente. Uma coisa que vocês têm que entender: a respeitar o posicionamento e a respeitar opiniões. Mas aqui eu não tô dando opinião. Tô dizendo que existem esses dois grupos. Porque a banca perguntou como é que isso vem sendo tratado. Eu vou mostrar para a banca que como é que o grupo que defende a existência de mazelas se comporta e como é que o grupo que discorda disso se comporta também. Porque a banca foi clara ao perguntar como é que isso tem sido tratado hoje. Eu vou responder a pergunta. Ó, nesse sentido, né, ó, cabe discorrer, por um lado, sobre movimentos de denúncia e, por outro, caracterizar processos de negação e apagamento das violências que marcaram a formação do país. Pô, mas isso é muito difícil, cara. Eu não consigo escrever uma redação assim.
Já tentou? O que você tem feito para melhorar? Por isso que é bom ler bons modelos de redação. Por isso que é bom ler redações bem escritas, como esta aqui. Modéstia à parte, né? Eu considero um bom texto. Porque você vai internalizando o jeito de escrever, até os repertórios você vai pegando. De tanto você ler bons modelos, você vai entendendo como se escreve redação. Né? Vamos lá. Agora vamos abordar o argumento 1, linha 6 aqui. Ó. Em primeiro lugar, é fundamental dar destaque às tentativas de fissura, ou seja, de quebra, né, da narrativa hegemônica acerca da colonização para uma reescritura da história contemporaneamente no Brasil. Então, vamos pensar o que eu quis dizer com isso aqui. Eu estou dizendo o seguinte, ó. Historicamente, quem foi que escreveu a nossa história? Quem foi que definiu o que era o Brasil? Os europeus. O Brasil sempre foi aquele quintal de exploração, né? A gente sempre foi colônia de alguém. A gente sempre foi objeto de disputas das grandes potências europeias. Holanda, França, Portugal. Todo mundo estava querendo explorar o Brasil. Então quem foi que construiu a nossa história? Foram eles, na visão deles. Então, por que os índios hoje... Por que nós construímos uma imagem tão deturpada, tão negativa, tão, sabe, tão ruim sobre os índios, sobre os povos originários? Porque quem construiu essa imagem não fomos nós. Foram os europeus. Que queriam escravizar os índios, queriam ter uma mão de obra barata, e eles não permitiram. Então, vamos construir essa imagem, esse imaginário social negativo sobre esse grupo. Consegue perceber como a nossa história foi construída? Tá, foi isso que eu quis dizer aqui. É importante, né, pensar. Lélia Gonzaga, pensadora brasileira, já nos anos 70, questionaria o mito da democracia racial e revelaria como o país foi fundado na dominação e na opressão. Então, quer saber mais sobre a Lélia? Pesquise no Google, você vai encontrar mais informações sobre ela. A partir de sua perspectiva, o Estatuto da Verdade Singular do discurso histórico dominante, dos vencedores, começa a ser flexibilizado, ao passo que as versões dos vencidos, a saber, dos grupos subalternizados, ganham notoriedade. Ou seja, nós percebemos um movimento, uns 50 anos para cá, de uma reescritura da história do Brasil, em que os grupos subalternizados negros, os índios, os quilombolas, esses grupos que historicamente, as mulheres, historicamente alijados do processo histórico, sempre foram oprimidos, esses grupos começaram a ter voz, começaram a escrever livros, começaram a participar de programas de TV, começaram a ter opinião. Eles começaram a reescrever a história a partir da visão deles também, quebrando aquela ideia do discurso do Estatuto da Verdade Singular. Só existia uma verdade, a verdade do europeu, em relação ao Brasil. Então percebe que eu estou mostrando que hoje, na contemporaneidade, tem havido uma reescritura. Eu estou respondendo a pergunta da banca. Estamos quebrando a visão hegemônica e partindo para uma nova visão da história do país. Só a partir da compreensão dessa nova visão é que a gente pode mudar alguma coisa. Beleza. Vou cortar aqui para vocês conseguirem ver a linha. Aí. Beleza. Linha 11, ó. Consequentemente, começa-se a problematizar os frutos da herança colonial, que fizeram aspectos problemáticos da sociedade brasileira serem naturalizados como representações estereotipadas em mídias de massa, abordagens parciais de agentes públicos ou violações pelo cometimento de atos sem consentimento. Dessa forma, pode-se dizer que nos últimos anos houve uma importante revisão
do passado. Então lembra do tema. Não se esquece do tema. Como o Brasil vem tratando na contemporaneidade a sua trajetória de mazelas sociais. Estou dizendo, olha, no momento nós estamos percebendo um movimento de reescritura da história. Quebrando essas ideias estereotipadas de que todo negro é bandido, de que todo índio é preguiçoso, de que todo nordestino é preguiçoso, de que o nordestino não, sabe? Nordestino é esse, é aquilo. Consegue compreender esse argumento? É um lado. Agora, veja que eu não estou em cima do muro. Não é porque eu estou apresentando duas ideias opostas que eu estou em cima do muro. A banca pediu para eu mostrar como isso tem sido tratado na contemporaneidade. Agora eu vou mostrar um outro lado, uma outra perspectiva. A graça do texto argumentativo é essa. É que você consegue problematizar um pensamento. Você é obrigado a isso, né? Deixa eu cortar aqui um pouquinho para... Tá. Agora eu vou apresentar um outro lado, uma outra percepção, um outro pensamento. Em contrapartida, não se pode ignorar o fato de que, ainda hoje, há um processo de negação ou apagamento das mazelas históricas do Brasil, seja por ignorância ou pela manutenção das desigualdades sociais. Afinal, olhar para o passado sem o devido senso crítico funciona também como uma estratégia para ocultar discriminações estruturais e, assim, atuar pela sua manutenção. Veja que, no texto, fica bem claro que eu não concordo com essa visão. Eu estou mostrando por que eu não concordo com ela. Estou mostrando um viés crítico, um senso crítico. E essa é a nota característica do texto argumentativo. Vamos lá. Em 19, entretanto, há sobretudo uma falta de consciência generalizada. 2 pontos, vou explicar. Boa parte da população brasileira não enxerga qualquer relação entre o atual modelo de sociedade e o sistema colonial, pois acredita que a colonização acabou com a independência do país. Veja, provavelmente você já conheceu alguém que disse, olha, escravidão acabou lá com a Lei Áurea, não existe isso. Essa pessoa não consegue entender que a escravidão não acabou ali. Ele foi um ato formal. As consequências para o povo negro continuam até hoje. Se você vive num país violento hoje, desigual, pobre, com baixos índices de educação, em que a população carcerária do Brasil é predominantemente negra, isso é reflexo da construção histórica que nós tivemos ao longo dos 500 e poucos anos. Isso se reflete hoje. Então, um problema dessa visão que eu trago aqui é esse. Muita gente acha que a escravidão acabou com a Lei Áurea, sabe? Que as relações de trabalho hoje, que são desiguais pra caramba, não tem nada a ver com o processo de escravidão, com essa cultura colonial. Consegue entender aonde eu tô querendo chegar? E aqui, por favor, não me julgue. Isso é redação, gente. Isso é pensamento crítico. Sabe? É isso que as bancas querem ler. Vamos lá. Em 22, né? Todavia, as hierarquizações derivadas das relações coloniais foram atualizadas, de modo que ainda imperam, por exemplo, padrões racistas e patriarcais, herdados da invasão europeia. A essa espécie de renovação dos pilares coloniais dá-se o nome de colonialidade, que se diferencia do colonialismo, à medida em que extrapola limites temporais e expressa um vínculo entre passado e presente. Percebe? Que eu não só descrevi um pensamento de outra pessoa, eu mostrei que existe esse pensamento e me posicionei contrariamente a ele. Porque é exatamente isso que a banca quer de você, que você se posicione, meu amigo.
Tá bem claro que eu sou contra esse pensamento da colonialidade. Uma forma de você perpetuar um padrão histórico opressor. Você concorda com isso ou não? Tudo bem, é sua opinião. Mas o tema da redação aqui pedia isso. E não se esqueça, a banca Funesc vai seguir uma tendência parecida com essa. Tá? Agora vamos para a conclusão. Portanto, embora muitos padrões racistas e patriarcais, legado da colonização, estejam sendo problematizados e desconstruídos nos últimos anos, ainda é preciso agir pela conscientização da população em larga escala. Desse modo, será possível evidenciar que as mazelas sociais são, na verdade, resultado de uma trajetória histórica de exploração que precisa ser interrompida. E aí, com certeza, alguém vai se perguntar, professor, mas isso aí não tinha que ser uma conclusão de redação igual ao Enem? Não, pai. Não é igual ao Enem. Você não está fazendo prova de Enem. Você deve seguir o modelo Enem na prova do Enem. É claro que o modelo dissertativo argumentativo é o padrão. Só que o modelo de conclusão Enem é muito específico do Enem. Tá? Então, lá no meu curso eu ensino isso aí. Fica tranquilo. Então, o que eu queria mostrar para vocês nesta aula é exatamente isso. Cortei tudo aqui, né? Ó, peraí, deixa eu voltar aqui a câmera. Aqui é no improviso, né? Tive que botar a câmera virada para aparecer lá na outra imagem, né? Mas vamos lá. Era isso que eu queria mostrar para vocês, gente. Redação não é uma coisa que vai cair do céu. Você precisa estudar de forma séria. Então, se você quer uma preparação comigo e com o Robson Xavier, então vou colocar até o arroba dele aqui na descrição para você, se você não o segue ainda, segui-lo. O cara é brabo, foi aprovado nos 8 concursos, agora ele tá no curso de oficiais da PM Ceará. É especialista em concurso da PM Ceará. Vamos abrir um curso de redação com correções, teoria, mas você precisa estar na lista de espera. O link tá aqui na descrição, é só você entrar lá e acompanhar, beleza? Forte abraço, tamo junto. Fosse honra, dá o like agora se você acha que essa aula te ajudou. Lembra que eu te falei? Se você perceber que essa aula te ajudou, você dá o like e comenta alguma coisa, alguma besteira, mas comenta alguma coisa aí. Já me ajuda demais para que eu possa gerar mais conteúdos para vocês. Beleza? Forte abraço, tamo junto.